Bom dia. Bem, mudando um pouquinho de assunto, acabei de gravar sobre seriados. Vamos falar um pouquinho sobre orientação sexual. Ok, eu vou falar sobre os mais comuns, as definições mais comuns, porque eu andei pesquisando sobre esse tema, gente, e cara, eu vi que. Isso aqui é que eu acabei de fazer um unboxing, tá? Não esquenta não, um bonequinho. Tem um unboxing dele aí embaixo. É o Ken, né? Bem, eu andei pesquisando sobre orientação sexual, até para eu tirar um monte de dúvida, para poder passar corretamente para vocês. Gente, eu achei mais de 20 classificações e tem alguns psicólogos que falam que a sexualidade ela gira em torno de 700 e não sei quantos tipos. Então, eu não tenho condição, admito, até por ignorância própria, de entender toda essa definição, essa classificação, esse encaixotamento aí da sexualidade humana. Para mim é um pouco confuso. Então, eu vou falar sobre o básico, a base, depois floreou para um monte de nomenclatura. Eu vou falar sobre a base comum aí para entender as demais. Eu acho que essa minha explicação vai ajudar a esclarecer algumas coisas, tá? Para vocês depois aprofundarem aí, se interessar pelo tema, vocês dão uma pesquisada e aprofunda aí, gente, porque é meio pesado, viu? É muita classificação, é como se fosse. Daqui a pouco vamos fazer um dicionário da sexualidade humana, gente. Vai botar A, B, C, um monte de definição. Tá meio complicado, viu, gente? Tá meio confuso, assim. Eu admito que eu ainda sou muito ignorante e eu só apresento para vocês aquilo que eu tenho segurança que eu entendo, tá? Eu não vou falar aqui sobre um tema que eu não saiba. Então, eu vou falar sobre as orientações sexuais que eu conheço e que eu sei explicar, tá bom? Agora, existem outras aí que eu admito, eu tive muita dificuldade de entender e eu prefiro não falar sobre elas. Existem outras, mas eu vou falar sobre as básicas, as mais comuns. E porque muita gente não entende nem as básicas, ok? E minha intenção no canal é passar informação, então vamos continuar. A primeira orientação sexual que a gente pode falar é o assexuado. O que é o assexuado? É uma pessoa que não sente atração sexual, não sente vontade de fazer sexo. Ela pode se envolver afetivamente com outra pessoa, no entanto, afetivamente, de maneira emocional, vínculo de alma com alma. Por quê? O sexo em si não é algo que atrai, é o assexuado. Ele pode até ter uma relação amorosa com uma pessoa, mas eles não vão praticar, eles não vão realizar sexo, eles vão ter uma vida casta, ok? Então, o assexuado é a primeira orientação sexual que eu estou explicando para vocês. Eles sentem nojo, asco da relação sexual. Não é algo atraente, não é algo excitante para eles. Eles não se sentem confortáveis imaginando-se ou fazendo ato sexual. Para eles é algo desgostoso. Em vez de ser excitante e prazeroso, é algo desprazeroso. O segundo é o heterossexual, né? Que é quando um homem gosta de uma mulher ou de uma mulher gosta de um homem. A pessoa se sente sexualmente atraída pela pessoa do sexo oposto. O homossexual é uma pessoa que se sente atraída por outra pessoa do mesmo sexo, do mesmo gênero sexual, né? Homem por homem, mulher por mulher. O bissexual ele sente atração por homem e por mulheres. Então, ele se relaciona com homens e com mulheres do mesmo jeito. Os dois gêneros o atraem sexualmente. Ele se imagina transando com homens e com mulheres. Ele consegue ter ereção, vamos dizer, um homem bissexual, ele consegue ter ereção com homens e com mulheres. A excitação é a mesma, né? Mas isso não significa, gente, eu devo esclarecer, promiscuidade. Ser bissexual não significa que ele quer transar com todo mundo, tá? Isso é um preconceito. O bissexual ele pode também ter relações afetivas monogâmicas, né? Porque ele é bissexual que ele vai trair o parceiro, tá? Muita gente aí defende isso, né? O cara é bissexual, ó, cuidado, uma hora ele vai te trair com alguém. Gente, o pessoal mistura orientação sexual com caráter. Se a pessoa tiver um mau caráter, sendo ela hétero, assexual, bissexual, pansexual, ela vai trair. É o caráter,
Gente, o caráter não tem nada a ver com orientação sexual. Existem muitos bissexuais que são fiéis às suas parceiras e amam a família deles e não sentem falta nenhuma. São totalmente satisfeitos com a parceira que ele tem, que ele escolheu para passar o resto da vida. São casados e são muito felizes por isso, tá? Agora, as pessoas associam bissexualidade à indecisão, que não tem nada a ver. Eles não estão indecisos, eles apenas se sentem atraídos pelas duas formas de gênero. Entendeu? Não tem nada a ver com indecisão. Eles apenas se sentem excitados com homens e mulheres, com os dois. Não é uma fase, não é indecisão. E não significa que são promíscuos. Nada disso. Ó, essa mulher é bissexual, hein? Cuidado, hein? Aquela amiguinha dela, ó, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Ok? Tá? O bissexual ele pode amar, ele pode construir família, ele pode ser fiel aos seus parceiros, ao seu parceiro ou parceira, o resto da vida. O que eu falei, não misture orientação sexual com caráter. Ter bom caráter e ter mau caráter independe da orientação sexual. E o pansexual ele se sente atraído por todos os tipos de gênero, inclusive transexuais, travestis, andrógenos, não binários. Tem essas nomenclaturas agora, né? Eu não vou falar muito sobre elas porque eu não estudei, não pesquisei sobre. Mas talvez mais para frente. Então, pansexual ele engloba todos os grupos anteriores. Ele se encaixa em todas as outras definições. Ele gosta da pessoa, eles falam muito assim, eu gosto da pessoa, indiferente se é homem, mulher, travesti, transexual, drag queen, eu gosto da pessoa, do indivíduo em si. Muitos falam assim. Agora eu quero esclarecer duas dúvidas. Transsexual não significa que é uma pessoa que transa só com pessoas trans. Transsexual não é orientação sexual, vamos dizer assim. Transsexual é uma classificação, uma definição para pessoas trans. Eu sou uma mulher transexual, eu sou um homem transexual. Ou trans, né? O que acontece? O transexual, gente, ele é uma pessoa que nasceu num gênero, mas ele se sente como do gênero oposto. Um exemplo, uma mulher nasceu mulher, mas ela sente que tem alma de homem. Ela sente como homem, ela sente que pensa como um homem. Ela se sente um homem. Um homem que é uma mulher trans, ele nasceu homem, mas ele sente-se como uma mulher. Ele se identifica muito com os parâmetros femininos. Ele gosta de roupas femininas, ele gosta do mundo feminino, entendeu? Então, uma mulher. E eles podem ter disforia ou não. O que é disforia? É desconforto com o próprio corpo. Por exemplo, vamos exemplificar. Vamos dizer que eu sou um homem trans e eu nasci mulher. Então, eu tenho disforia, por exemplo. Hipótese, né? Eu não sou, eu não... Mas uma hipótese. Eu tenho disforia. Então, eu quero tirar meus seios e quero tomar testosterona para ter barba e bigode, por exemplo, né? Então, eu tenho disforia, eu tenho inquietação com o corpo com o qual eu nasci. Eu me sinto um homem, embora eu tenha nascido mulher. Então, eu vou trabalhar o meu corpo hormonalmente, com cirurgias, para o meu corpo adquirir formas mais fiéis a como eu me sinto. Isso é ter disforia. Tem muitos trans, no entanto, que não têm disforia. Então, ele pode se sentir como um homem, mas ele mantém o corpo feminino sem nenhum problema. Na hora de se relacionar, ele é ativo, enfim, ele tem atitudes mais masculinas, vamos dizer assim. Então, transexual é a ideia de o quê? Uma pessoa trans. E tem a intersexo. O que é intersexo? É aquela, antigamente era conhecida como hermafrodita. Também não é orientação sexual. Intersexo é um tipo de pessoa que nasce com uma dualidade de gênero, física mesmo, né? Às vezes nasce com uma vagina, mas ela também apresenta características físicas de homem. Então, o código genético dela fica plainando entre os dois gêneros. Não é muito definido, vamos dizer assim. Por isso que é intersexo, ela fica entre os dois. Ela tem características femininas e também masculinas. Ela pode ter gametas femininos e gametas masculinos.
Alguns falam hermafrodita verdadeiro é quando ele nasce com os dois genitais, né? Com pênis e com uma vagina desenvolvidos normalmente. Chamam de verdadeiro hermafrodita. Mas existem hermafroditas que também nascem com uma vagina e com micropênis, ou que nascem com pênis e com uma entradinha para a vagina. Tem vários tipos aí de intersexo, vários níveis de hermafroditismo, vamos dizer assim, né? E aí cada um vai apresentar o seu código genético e vai tratar conforme lhe convém, melhor para si, né? Só que, infelizmente, muitos intersexos eles são castrados ainda bebês. Os pais, às vezes, naquela inquietação, é menino ou menina, né? Eles querem achar uma definição. Então, muitos intersexos têm o luluzinho, né? O pênis removido, porque os pais acham que é menina. E depois a criança descobre, né? E fica chateada, porque às vezes a criança se identifica como masculino. Então, assim, se indica quando você tiver casais aí, preste atenção, quando vocês tiverem um filho intersexo, se sugestiona, se aconselha que espere a criança desenvolver-se e na adolescência ou na vida adulta, a pessoa, o próprio intersexo, né, ele vai optar por qual gênero. Ou ele mantém os dois. Tem muitos intersexos aí que mantêm os dois órgãos, mantêm uma dualidade, uma androginia, né? E vivem muito bem. Obrigado. Então, assim, pais e mães, por favor, na hora que o médico chegar a perguntar, mantém, deixa que a criança, depois quando ela se desenvolver, ela vai decidir qual caminho vai ser melhor para ela, se é o masculino, o feminino ou a dualidade, né? Ela pode optar. Olha que coisa, né? Ela pode escolher, eu posso ser menino ou menina? Olha que maneiro, né? Eu acho legal isso, acho legal, né? Então, assim, ou ficou sendo os dois. Tem muitos que conseguem, né, ter uma vida dual, né, em gênero. Então, assim, por favor, papai e mamãe, pense no futuro do seu filho, porque muitos intersexos ficam chateados com seus pais porque eles gostariam de ter tido a chance de escolher. Então, preserve o corpinho do seu bebê. Deixe que depois ele escolha. Deixe depois que ele opte. Tenha certeza que seu filho vai lhe agradecer depois, tá bom? Então, gente, eu acho que aí eu já esclareci um pouquinho sobre orientação sexual e eu gostaria de acrescentar sobre poliamor. O que é o poliamor? Né? É um anexo aí que eu estou trazendo, né? O poliamor. Poliamor é quando tem a relação afetiva sexual ou só afetiva entre mais de duas pessoas. Trio, quartetos, quintetos. Poliamor, a princípio, não tem uma quantidade certa de limite de pessoas que possam se relacionar. São várias pessoas se relacionando entre si. Lembrando que o poliamor varia de um grupo de poliamor para outro, tá? Cada um tem suas regras, é tudo muito consensual. Tem grupos de poliamor que podem ter relacionamentos abertos, relações abertas. Tem outros que fica fechado ali, aquele trio, aquele quarteto, ficam fechadinho ali e só interagem afetivamente entre si, sexualmente entre si. Então, o poliamor é quando a relação se estende para além de duas pessoas. E essas pessoas, esse grupo, eles mantêm, esse trio, esse quarteto, quinteto, eles mantêm essa negociação contínua de afetividade, de sexualidade, eles se respeitam entre si e criam aí a dinâmica deles conforme for melhor. Então, o poliamor é uma forma de amor que você se permite amar mais de uma pessoa ao mesmo tempo. Não significa que você vai ter preferências e a maioria das vezes o ciúme não existe. Porque você tem ciência de que seu parceiro tem outra pessoa com a qual ele cria uma afinidade, uma relação, e você está ali participando também, tá? Alguns grupos de poliamor exigem que se for um quarteto, por exemplo, que os 4 interajam sexualmente. Eles não gostam que 2 interajam e 2 interajam de outro jeito. Às vezes, o grupo poliamor exige que haja sempre a interação do grupo todo, né? Seja afetivo e sexual. Porque dá ideia de preferência, né? São 4, mas 2 transam mais entre si do que com os outros. Então, assim, cada grupo poliamor, eles têm regras específicas, eles têm combinações, eles têm, né, consensualidades aí
e uma dinâmica diferente. Então, poliamor é quando você se permite amar mais de uma pessoa ao mesmo tempo, tá bom? E você é consensual, você não omite daqueles que estão envolvidos nessa relação. Todos têm ciência da existência um dos outros, tá bom? Eu espero aí ter esclarecido essas dúvidas sobre sexualidade humana. Eu espero ter trazido informações que tenham acrescentado aí a vida de todos, tá? Qualquer dúvida é só comentar, se eu souber explicar, eu respondo com todo carinho, com toda atenção, tá? Um grande abraço a todos, obrigado por assistir. Espero ter acrescentado a vida de vocês ao dia de vocês. Um bom dia, muitas alegrias, gente. Valeu!